e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se assentar, lembrando os irmãos que hoje vai ser ensino, vocês podem ter total liberdade. Se tiver alguma pergunta, se tiver algum alcance hoje, eu iria responder, e possivelmente vai estar assim, porque estamos muito bem preparados para isso. Então vocês podem levantar a mão, fazer a sua pergunta, eu vou estar respondendo. Possa ser que eu vou usar alguns irmãos para ler alguns versículos, para nós não ficarmos aqui perdendo tempo. Eu vou estar encurtando, tá, esse seminário. Hoje nós vamos aprender quase tudo sobre oração, à luz da Bíblia, é claro. Como orar, a forma de orar, o que falar quando estiver orando, o que a Bíblia fala sobre oração, o que Jesus falou sobre oração. Tudo isso dentro de poucos minutos, 1 hora e alguns minutos, nós vamos estar desbravando o nosso nível de oração, ok? Então não perde nada, fique focado, leve para a tua casa um grande ensinamento bíblico, um seminário, na verdade, de oração. Por que eu escolhi a oração do Pai Nosso? Porque foi uma oração ensinada por Jesus. Os discípulos queriam muito aprender a orar. E Jesus entregou uma forma incrível de orar e alcançar resultados. Tem pessoas que oram o Pai Nosso da forma que está aqui, usa como modelo, melhor dizendo, usa a oração do Pai Nosso da mesma forma que está, que Jesus ensinou. Está errado? Não. Mas não é a maneira correta de orar o Pai Nosso. Não é a maneira correta de se pronunciar, de orar a Deus. Essa oração aqui foi um modelo que Jesus ensinou. Não que devemos ficar do versículo 9 até o versículo 13 falando só essas palavras que Jesus falou. Jesus mostrou um modelo de como orar, de como nós falarmos com Deus, de como termos resultado, alcançarmos o objetivo, alcançarmos Deus, abrir os céus e coisas grandiosas acontecer conosco. Jesus, ele quis ensinar um modelo para nós termos resultado por intermédio da oração. Existem vários pastores que dividem essa oração em 10, 15 até 20 partes. Eu vou dividir em 3, a mais coerente possível para nós trabalharmos hoje. 3 partes eu vou dividir essa oração, nós vamos ter um grande, um breve ensinamento, ok? Primeiro ponto aqui, Jesus mostra: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa adorando. Então, o primeiro ponto de uma oração eficaz é a adoração. Primeiro de tudo, adora. Segundo, petição, depois da adoração. Terceiro, honra ou agradecimento. Eu vou encaixar esses dois aí. É uma oração modelo, eu volto a dizer, que eu consegui dividir em 3 partes, que vai ser muito útil para nós hoje. Tem muita coisa boa aqui ainda hoje, tá? Estou apenas começando e eu vou mostrar tudo à luz da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, que é a palavra de Deus em mulher, tá ok? Então, 3 partes. Quais são? Adoração, petição e agradecimento. São os 3 pontos que temos que ter em uma oração. Eu trabalho muito com oração, com seminários, e um aluno meu, ele me perguntou, dentro desse seminário, falou: se Deus sabe tudo que queremos, se Deus pode dar tudo, se Deus já sabe antes mesmo de pronunciarmos alguma palavra, por que orar? Por que falar, pedir a Deus? Por que a oração que Ele sabe do que precisamos e sabe de tudo? A Bíblia dá base para isso, é claro.
E justamente a oração, Ele sabe o que vamos pedir, o que nós precisamos, o que nós necessitamos. A oração ela se enquadra mais na adoração. Ou seja, Deus se importa de ser adorado. Então, antes de iniciarmos uma oração, é fundamental a adoração de Deus. Lembra quando vamos orar aqui na frente? Alguns irmãos vão orar, como é que nós iniciamos? Adorando, Santo Deus, grandioso Pai. Ou falamos, Pai eterno, grande. Começamos adorando. Essa é a oração eficaz. A Bíblia dá várias bases para essa oração, adoração. Eu vou mostrar algumas. Mateus capítulo 8, versículo 1. Pode localizar, pode guardar. Pastor, tem quantos minutos? Uma hora? 19? Mateus capítulo 8, versículo 1. Eu vou mostrar alguns aqui, de vários, tá? Eu estou indo logo em Mateus aí, para ficarmos mais forte. Mateus capítulo 8, versículo 1. Eu queria pedir ao presbítero Roberto, abrir aí, por gentileza, a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Deixem aberto aí, por gentileza. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Isso. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Olha que exemplo de oração curta que teve um grande resultado. Falar com Deus é uma oração. Se comunicar com Deus é uma oração. O que o leproso fez? Para mim ter resultado, eu preciso adorá-lo primeiro. E ele se prostra de joelho, adora, depois ele pede. Depois da petição, Jesus cura ele. É impossível esse leproso não honrar ou adorá-lo no final, ou agradecê-lo no final, por esse grande feito. Ou seja, o que Jesus ensina no Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, ou santificado. Venha a petição, venha ao teu reino. O que Jesus ensinou? Primeiro você adora, depois você pode até pedir para ele vir e vem. Lê, por gentileza. 18, 36 a seguir. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão e Isaque. Pode continuar. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel. Pode finalizar. Elias começa como? Muito obrigado. Elias começa como? Adorando, sim ou não? Sim. Depois ele pede. Amados, eu estou entregando uma chave para você obter resultados rápidos e extraordinários. E eu vou mais a fundo ainda, estou só introduzindo praticamente o nosso ensinamento de hoje. Elias começa adorando, depois ele pede, fogo cai do céu e a chuva vem. Amados, vê as orações de Davi. A adoração de início, o livro de Salmo está carregado disso. Vamos para outro belo exemplo aqui. Isaías capítulo 37, versículo 16.
por gentileza, amados, eu vou já para outro patamar aqui, mas deixa eu ler Isaías, capítulo 37, versículo 16 até o versículo 20. Olha o que diz. Vou ler para ganhar tempo. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aí depois ele pede: dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê e escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para escutar. Primeiro ele adora a Deus. Isso é uma oração inteligente. Essa oração se enquadra no Pai Nosso. Pai Nosso não é para falar: Pai Nosso que está no céu, santificado, não tem problema nenhum. Quem quiser orar assim, eu não estou falando para não orar assim. Eu estou falando que Jesus ensinou um modelo, não um mantra para você fazer todos os dias. Quando você inicia adorando, a chance de resultado é muito grande se a sua oração for inteligente. Porque tem gente que só pede, pede, até põe um papelzinho, põe tudo que quer, né? E assim aí pede um tanto de coisa assim: eu quero isso, quero aquilo, quero ótimo. Petição. Agora, só para vocês entenderem sobre só petição sem adoração. Vamos supor que eu sou amigo do pastor Elenildo, e eu digo para o pastor Elenildo e falo: pastor Elenildo, me empresta R$1.000 aí, precisando. Aí o pastor me empresta, eu pago, demora assim um mês, eu ligo para o pastor de novo, falo: pastor, me pede aí, me empresta aí R$2.000 agora. O pastor sabe que eu paguei e ele vai me emprestar de novo. Aí ele empresta. Aí demora um tempo, eu pago. Passa-se mais alguns meses, eu ligo para o pastor Elenildo e falo: pastor Elenildo, me empresta mais R$2.000 aí, cara, estou muito precisando. O pastor vai e empresta. Passa algum tempo, eu vou ligar para o pastor Elenildo de novo. Se ele pegar o celular, ele vai falar: nossa, o presbítero veio me pedir de novo. Sim ou não? Deus se sente assim com muitos de nós. Quando colocamos o joelho no chão, Deus do céu sabe, já vem pedir. Por isso que não recebe muita coisa. A oração, ele sabe que você vai pedir. O que importa e é relevante para os céus não é nem tanto a petição. É importante, é claro, você vai aprender muito aqui. Mas o mais relevante para Deus é a adoração. Lembra que a mulher fala: aonde nós vamos buscar? Em qual monte que nós vamos buscar? Aí Jesus diz assim: esse buscar no hebraico, no grego koiné, melhor dizendo, no Novo Testamento, dá um sentido de se aproximar de Deus. Era isso que ela queria. Orar, clamar, o sentido de clamar. Ela quer dizer assim: aonde eu vou orar? Aonde eu vou clamar? Como eu chego perto de Deus? Qual monte que é? Aí Jesus fala assim: não, calma aí. Importa para Deus é o verdadeiro adoradores. Ou seja, esse buscar é ótimo, mas nós queremos pessoas que se enquadram no modelo que eu falei. A adoração primeiro, depois você está apto para chamar Deus para si, para pedir de Deus alguma coisa. Não é lá e nem é cá, mas Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então falamos um pouco aqui sobre os 3 pilares que sustentam a oração que Jesus ensinou, que é adoração, petição e agradecimento ou honra. Podemos enquadrar também. E qual forma que eu vou fazer isso? Qual palavras que eu vou usar para obter retorno de Deus? Deus não quer palavras eruditas, lindas, bonitas, apesar que nós podemos usar também, eu uso demais. Mas a intenção de Deus é intimidade. Deus quer intimidade. Deus quer que você se comunique com Ele.
que você fala com Ele, que você me chama Ele para perto em oração. E o que eu vou falar? Calma, você pode ouvir também. Oração não é só falar. Eu particularmente, não vou dar um grande ensinamento agora, mas eu particularmente, eu ouço mais do que falo. Eu. Cada quem tem uma base sustentar. Mas depois que eu fui a fundo aqui, sobre as orações, eu pesquisei todas, irmãos, orações na Bíblia. Fiz uma pesquisa minuciosa mesmo. E todas as orações que teve resultado. Eu fui aqui e eu fiquei impressionado. E a oração não é só falar. Temos que ter saber estudar. Eu ouvi um pastor muito famoso, ele falando que ia pregar em uma cidade, em outro estado. E esse pastor, ele estava no hotel. Olha isso aqui que é muito forte. Um grande ensinamento também. Se você já ouviu, ótimo. Se você não ouviu, aprenda. E se você ouviu também por mim, não. Você vai aprender a minha fala, da forma que eu falo. Olha só que interessante. Ele estava no hotel clamando. Ele clamou 2 horas de clamagem de joelho. Ele colocou o joelho no chão e começou a clamar: Senhor Deus, faça isso, faça aquilo. Pai, precisamos de Ti. Manifesta a Tua glória no mundo, que venha ser bênção, cura, liberta, transforma, batiza, faz um milagre, vai não sei aonde, cura minha mãe, cura meu parente, tal. Aquela oração profunda, 2 horas de relógio. Aí ele se levanta do joelho e ele sente o Espírito Santo falar com ele assim: volta para o joelho. Ele volta. Quando ele volta para o joelho, ele clama mais 1 hora de relógio. E começa: Deus amado, Deus querido, muito obrigado, o Senhor falou comigo para me orar, tal, aquele negócio todo. Oração, 1 hora de relógio. Quando ele levanta do joelho, o Espírito Santo fala com ele forte ao coração, diz assim: volta para a oração. Aí ele fica sem entender o que Deus quer falar com ele. Ele pergunta, ele fala: Senhor, o que está acontecendo? Eu já dei 3 horas de relógio, o que o Senhor quer? Aí Deus falou com ele assim: pega isso aqui. Deus falou com ele: se você estivesse dentro de um hotel como esse, com um amigo, e esse amigo só falasse, e não deixasse você falar, o que você faria? Ele falou: Senhor, eu ia embora, sair do hotel, ia para a rua andar um pouco, só falar sem deixar eu falar também. Aí Deus falou assim: eu me senti assim com você, eu sou teu amigo, eu queria muito falar contigo, mas você não permitiu. Volta para o joelho, que eu quero falar contigo agora. A oração, amados, não é só falar. Tem momentos para isso. Oração é ouvir Deus falar. Existem momentos e horas para a oração. Em determinados momentos, aonde orar, como orar, de que forma orar, tudo isso se enquadra em uma oração inteligente. Josué, quando começa o livro, ele ouve muito Deus. O livro é do versículo 2 até o versículo 9, Deus falando com Josué. Eu não vou estar abrindo a Bíblia para ganharmos tempo. Josué estava em um período, podemos dizer, um período de oração, onde ele ouvia Deus. Não sabemos se foi por voz audível, por profeta, por revelação, por sonho, não sabemos. Mas foi um período de intimidade. Nesse período de intimidade, ele ouve Deus, ele ouve muito. O versículo 10, quando entra, ele já começa a dar ordem ao povo de Israel. Ou seja, eu ouvi Deus, agora eu vou falar com o povo. Ele interrompeu? Não. Ele ouviu Deus, agora eu transmito o que eu ouvi, o que eu aprendi com o povo. As coisas mudaram muito hoje. Nós ouvimos o povo para falar com Deus.
Na realidade é ouvir Deus para transmitir para o povo. Mas para ouvir, temos que ter essa ética na oração e aprender a ouvir também o que Deus quer falar conosco. Eu já passei horas só ouvindo, irmãos. Eu posso dizer para os amados irmãos aqui, por experiência própria, eu vou entrar muito aqui ainda em várias coisas relevantes, profundas, mas eu preciso dessa experiência. Eu já passei horas ouvindo. E eu posso dizer e afirmar que foi o momento mais incrível que eu tive na minha vida. Esses dias eu coloquei o joelho no chão e falei assim, eu não vou nem falar nada contigo. Estou aqui somente para agradecer, adorá-lo, e eu quero um amigo para falar comigo, eu vou em Cristo. Extraordinário que aconteceu. Minha vida se destravou de uma forma incrível. Porque quando nós ouvimos Deus, as coisas são diferentes. Amém? Então falamos aqui sobre o ouvir Deus, sobre os pilares da oração que estamos enquadrados na oração para nós. Só lembrando, amados irmãos, é um seminário longo de oração. Vamos reduzir, é claro. Na próxima semana, vamos entrar com um tempo que eu estou guardando para a próxima semana, que será muito forte. Nem comecei hoje, eu vou guardar, deixar comigo, é um ensinamento incrível. Eu vou falar para os amados irmãos aqui, será uma bênção, será noites extraordinárias, em nome do Senhor Jesus. Olha só, adoração, petição e agradecimento. Falamos várias aqui, de muitas e muitas que ainda tem para falar. Só que eu vou segurar um pouco, eu vou entrar em outro detalhe aqui. De que forma orar? Palavras elúcidas? Não. Somente falar? Também não. Porque a maioria das respostas que tivemos na Bíblia, de mais de 400, a maioria foi adorando de início, depois pedindo. A Bíblia apresenta mais de 600 tipos de orações. Falar em todo sobre orar, orações, orando, pessoas orando. Esse nome oração são 4. E várias respostas que teve na Bíblia. A maioria que teve o retorno de Deus foi em oração inteligente, que se enquadra na oração que Jesus ensinou. Ele não vai fugir disso aqui, irmãos. Ele não vai. O que Jesus ensinou está aqui. Quer ter um retorno? Quer ter resposta? Quer ter bênçãos imediatas? Temos que aprender a adorá-lo de início. E se possível for, passe um bom tempo adorando e menos tempo pedindo. Esquece a petição em alguns momentos, é claro. Tem outros que você precisa colocar a sua petição em ativa, para Deus ouvir a sua fala. Isso é bem verdade, mas uma boa parte é adorando ao eterno Deus. Irmãos, eu tive algumas perguntas dias atrás em um ensinamento. Eu sempre entrego esse ensinamento de seminário de oração, não só desse, mas de vários outros também. Mas o varão me pergunta a questão do tempo. Quanto tempo eu devo orar? Tem pessoas que oram pouco, tem pessoas que oram muito. Aí vai depender do momento que você está com Deus, da sua necessidade. Vai depender do que você precisa e qual é o evento para essa oração ser manifesta, de um bom tempo, de um curto tempo. Tudo isso é você entender. O que Jesus ensinou? Teve um momento que ele orava em secreto a noite toda, orava às vezes em público, oração curta. Jesus orava antes de receber milagres. Lázaro saiu, irmãos, depois Jesus orou.
Multiplicação do pão vem depois da oração. Então Jesus ensinou: eu oro em público de uma forma, em secreto eu oro de outra forma. Em sinagogas teve orações